O mercado de advocacia está saturado? Existe espaço para trabalho para esse tanto de advogado? Meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a construir um faturamento de até R$30 mil num prazo médio de 90 dias, mesmo advogado, sendo iniciante e não tendo experiência. A maioria dos advogados acha que o mercado está faturado, que existe uma quantidade enorme de advogados e não conseguem faturamento ou não conseguem previsão financeira. Por que isso acontece? O primeiro fato é mentalidade. O advogado tem uma mentalidade de prosperidade, porque existe um oceano de oportunidades. Nunca foi tão fácil conseguir fechar contratos na advocacia igual é hoje. Entretanto, para fechar esses contratos, poucos advogados estão fazendo isso. Quer dizer, a maioria dos clientes estão sendo atendidos por poucos advogados e o restante da advocacia divide um número muito restrito de clientes. Por que isso acontece? Primeiro passo, mentalidade. O que quer dizer mentalidade? É o advogado acreditar e encarar as suas dificuldades, procurar estudar marketing digital, procurar estudar posicionamento digital, técnicas de venda, técnicas de gravação de vídeo. Foi a época que bastava você passar na OAB que você conseguia viver da advocacia, você fazia uma pós-graduação, você fazia um mestrado, por exemplo, e esses títulos gerava fechamento de clientes, porque antigamente o conhecimento era mais restrito na mão de poucas pessoas. Então, a maioria das pessoas não tinha facilidade para encontrar conhecimento. Entretanto, isso mudou, a forma de contratação mudou. O conhecimento hoje na internet é abundante, seja pelo YouTube, seja pelo Google, seja pelas inteligências artificiais, seja pelas redes sociais, o Instagram. Hoje em dia, quando o cliente ele tem um problema, é muito comum ele pesquisar na internet esse problema e buscar informações. As pessoas que estão fornecendo essas informações de forma gratuita, com uma comunicação clara, com uma comunicação simples, estão conectando com esses clientes. Quer dizer, quando acontece essa conexão, gera uma autoridade na cabeça do cliente absurda. E qual que é a condição disso? O cliente fecha contrato com ele. Por quê? Existe um jargão que é muito importante. Quem não é visto não é contratado. E essa verdade se aplica na advocacia. Porque se o cliente tem determinada dor, por exemplo, ele quer um divórcio, você é advogado da área de família, ele quer se divorciar, mas ele não tem no seu ciclo pessoal advogados especializados na área de família, ele não te conhece, a chance dele te contratar é muito baixa ou impossível, porque como é que você vai contratar essa pessoa se você não sabe se ela existe? Então, hoje em dia, esse posicionamento digital, ele faz esse elo entre o cliente que tem uma dor para um advogado que soluciona esse problema. Só que a maioria dos advogados não parou para pensar isso e não se atentou para isso. Lá na faculdade, ela não te ensina isso. Desde a sua infância, sua família não te ensina a ser empresário, não te ensina a ser um profissional liberal. Muitas das vezes, a profissão de vendedor é uma profissão que tem um viés pejorativo. E é por ditado popular, porque é uma profissão como qualquer uma. Todas as empresas dependem de venda para sobreviver. Na advocacia não seria diferente. Os advogados acham que anunciar os seus serviços, publicar os seus serviços, vão ferir o Código de Ética da OAB, mas é uma grande ilusão, porque o Código de Ética da OAB, ele proíbe o mercantilismo da advocacia, aproveitar de situações e das dores do cliente. Ele não fala em momento algum que é proibido o advogado dar informação, o advogado criar um posicionamento digital, o advogado criar um jardim. O que é um jardim? O que é o cliente procurar o advogado em vez do advogado ter que procurar um cliente? Isso que é uma advocacia de sucesso. E eu vou te explicar aqui essa dica valiosa. Antigamente, para um advogado trabalhar como um profissional liberal, por exemplo, ele tinha que montar um escritório de advocacia físico, ele tinha que ter um endereço acessível, ele tinha que mobiliar esse escritório, ele tinha que pagar aluguel desse escritório, ele tinha uma série de despesas fixas iniciais e não tinha previsão nenhuma de receita. O resultado disso, frustração,
muitos advogados façam 5 anos na faculdade de Direito e não exercem a função da advocacia, eles exercem diversas funções. Infelizmente, tem muitos colegas advogados que militam em Uber aplicativos, é uma triste realidade. Alguns trabalham em escritório como associados, trabalham como CLT e tem que ampliar a renda dele com outras áreas para eles poderem garantir o seu sustento pessoal e o sustento da sua família. Mas não passam para entender que eles vivem isso por causa da mente deles, eles têm uma mente escassa, eles não querem correr risco. Isaías, como assim correr risco? Eles são treinados desde a infância, os pais deles investiram na carreira com uma boa escola, com uma boa faculdade, para que os filhos deles crescessem e tivessem um bom emprego. E ser advogado, teoricamente, eles sabem que, na maioria dos advogados, tem uma renda limitada. Então, eles querem uma segurança para poder chegar no 5º dia útil do mês e pagar a prestação do seu carro, pagar a prestação do seu cartão de crédito e viver uma vida medíocre. Porque a maioria dos advogados vivem dessa forma. Como diz o Flávio Augusto, é o efeito manada. É um boi olhando a bunda do outro. Quer dizer, para onde a boiada vai, os advogados estão indo também. Só que isso é um erro muito grande, porque hoje em dia, para sobreviver da advocacia, você não pode mais estudar só direito. É uma grande ilusão. Eu vejo muitos colegas falando que para você ser um bom advogado, você tem que ter especialização, você tem que ter pós-doutorado, você tem que ter mestrado, que isso vai trazer fechamento de cliente, e não vai. Tem muitos advogados com grandes especializações passando também grandes dificuldades financeiras porque eles não conseguem vender o trabalho deles, eles não conseguem encontrar cliente. Por quê? E vivem reclamando. É muito mais fácil mesmo você parar e reclamar que a advocacia está saturada, que tem advogado demais, que tem poucos clientes, mas você vive uma ilusão muito grande. Aí eu vou dizer por quê. Todo dia clientes separam, todo dia clientes têm problemas trabalhistas, todos os dias empresas quebram, todos os dias empresas têm problemas de inadimplência. Existe uma gama de possibilidades de trabalho enorme que se renovam todos os dias. Mas essas possibilidades de trabalho, elas estão indo para poucos advogados. Por que elas estão indo para poucos advogados? Porque o cliente não sabe que você existe. Como o cliente não sabe que você existe, ele não vai te procurar dirigindo um Uber. Ele não vai te procurar você sentado na cadeira de um escritório, no operacional, só cumprindo o prazo o dia inteiro, só enxergando o prazo, só enxergando o problema dos outros e sem pensar na sua vida, sem enxergar uma possibilidade na sua vida. O advogado hoje, ele pode construir um escritório digital, ele pode trabalhar da casa dele, ele pode trabalhar o Brasil inteiro. Imagina, gente, quantos milhões de pessoas, quantos milhões de problemas. Hoje em dia o mundo tem várias guerras. Onde que essas guerras impactam a advocacia aqui? Essas guerras impactam, por exemplo, essa guerra do Irã. Essa época é a época dessa guerra do Irã. Então está fechado o Estreito de Hormuz. A gasolina vai subir exorbitantemente. Só que quando sobe a gasolina, como quando sobe o diesel, não sobe só essas duas commodities, sobe todo o mercado. Quer dizer, as empresas sobem, os produtos no supermercado aumentam o preço, as empresas começam a demitir, algumas empresas param de pagar seu compromisso. Então, quer dizer, cria-se uma oportunidade de trabalho enorme para a advocacia todos os dias. Só que, se o advogado não se posiciona digitalmente, o cliente não encontra. Se o advogado não estuda marketing digital, que nada mais é que uma apresentação sua no mundo digital, se mostrar para o mundo que você existe, fazer o posicionamento digital, criar uma vitrine, criar-se um posicionamento digital especializado em determinada área, que seja família, que seja trabalhista, que seja criminal, mas o advogado precisa se posicionar como uma autoridade para esse cliente e poucos advogados estão entendendo fazer isso. O advogado precisa de investir em tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago é um veículo que traz o cliente para a porta do seu escritório. E o seu escritório não precisa de ser físico, pode ser um escritório digital e pode militar no Brasil inteiro. Gente, pensa a gama de oportunidades que tem para você poder trabalhar o Brasil inteiro. Eu vou dar um exemplo da importância do posicionamento digital. Em 2019, eu descobri um tumor.
Esse tumor, em 2019, o médico virou para mim e falou assim, olha, você está com tumor, me mostrou esse tumor na radiografia, era um tumor no fêmur. E ele disse para mim o seguinte, você vai precisar de fazer uma cirurgia para poder remover esse tumor. Eu não sei te responder se vai precisar de remover totalmente o osso do fêmur, ou se vai precisar de remover aquela cabeça do fêmur, é onde encontra com o quadril, e colocar uma prótese. Só que, se você não fizer isso, esse câncer pode se espalhar e chegar um momento que você não pode mais operar. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, isso era uma terça-feira de 2019. Quando que o senhor acha que eu devo operar? Ele falou assim, hoje é terça-feira, a gente deve operar na sexta. E eu pensei, meu Deus do céu, como assim eu vou operar na sexta-feira? E veio aquele mix de emoções. E eu não conhecia nada, eu não entendia nada disso. E se eu fosse pesquisar na internet, eu não ia entender, porque não é a minha área, não é a minha especialização. Então o que eu fiz? Eu fui no Google e coloquei o nome desse médico. Quando eu coloquei o nome desse médico, apareceu lá o Google Meu Negócio, que hoje mudou-se a plataforma e chama Mapas. O que é isso? É uma plataforma que o Google fornece de avaliações. Nessa plataforma, os profissionais liberais têm avaliações positivas e avaliações negativas. É até parecido com o Reclame Aqui, mas o Reclame Aqui só tem avaliação negativa. No caso desse médico, ele tinha lá algumas avaliações. Então, assim, ele salvou a minha vida. Eu devo a vida da minha filha a esse médico. Foi um ótimo profissional. Então, ele me gerou uma autoridade tão grande que eu decidi confiar a minha vida às mãos dele e fazer essa cirurgia, sem conhecer, sem nunca ter ouvido falar sobre ele. Aí agora vem para a advocacia, o cliente tem uma dor, mas o cliente não te conhece. Hoje em dia, ele vai no Google e pesquisa pelo seu nome, justamente para saber se você tem avaliações positivas ou negativas. Quer dizer isso, qual que é a experiência que esses clientes têm com o seu escritório, quais são as experiências que os clientes tiveram com você. Ele vai nas suas redes sociais para saber qual é o seu posicionamento digital, se você posta vídeos que tem a ver com a dor dele. Então isso gera, gente, na cabeça do cliente uma autoridade absurda. Quer dizer, o cliente não tem dúvida de fechar negócio com você. Como que o cliente até vai negociar preço com você, ele vai discutir sobre o seu preço ou vai pesquisar outros advogados, se outros advogados não têm esse posicionamento, se esses advogados não têm essa comunicação. Antigamente, para a pessoa conseguir uma comunicação dessa, ele tinha que pagar fortunas para Globo, para SBT, para poder fazer um comercial lá, para ele poder ser visto e para as pessoas entenderem que existia um médico. Quantas vezes você escutou no rádio do seu carro um advogado, por exemplo, dando dicas sobre direito do consumidor, dando dicas sobre direito trabalhista, pagando a rádio para poder dar aquelas dicas? Para quê? Para poder ser conhecido. Hoje em dia nas redes sociais não. Você pode criar um posicionamento digital orgânico, que a gente chama de vitrine. Aí você vai me dizer, Isaías, mas eu postei um vídeo semana passada e não veio cliente nenhum. Porque é uma plataforma de relacionamento e é um investimento a médio e longo prazo. Você não vai postar um vídeo e vai mudar a sua vida. É a mesma coisa de você ir numa academia, ir na academia uma vez e achar que você vai ter uma barriga trincada. O sonho de todo mundo é ter uma barriga trincada, mas poucos têm. Porque para realizar esse sonho tem que pagar um preço. Não existe almoço grátis. Você tem que fazer uma dieta e você tem que ir na academia com habitualidade. Criar um posicionamento digital é a mesma forma. Você tem que criar comunicação com seus clientes, você tem que ter uma comunicação com eles clara, uma comunicação precisa, mas não uma comunicação técnica, não uma comunicação de juridiquês, uma comunicação como pessoas iguais. E existem diversas estratégias que você pode patrocinar, aumentar o número de seguidores. Por quê? Quando você faz postagem no orgânico, você não tem controle nenhum de quem que vai ver aquele vídeo, de qual idade que as pessoas vão ver esse vídeo. Fica uma coisa totalmente na mão da plataforma do Meta. Entretanto, você pode patrocinar a visibilidade dos seus conteúdos, dos seus vídeos. E quando você faz isso, você tem a oportunidade de dizer qual cliente que você quer que veja esse vídeo. Por exemplo, você pode escolher por renda, você pode escolher por faixa etária. É muito importante o advogado conhecer qual cliente que compra o seu serviço. Parece assim uma besteira muito grande, mas é fundamental você saber
qual cliente que compra o seu serviço, porque isso muda tudo, porque você passa a fazer um direcionamento para esse cliente específico. Muitos advogados acham que para poder fazer venda no digital, no Instagram, você precisa de ter milhares de seguidores, você precisa de ser influencer, você precisa de fazer dancinha para os seus vídeos viralizarem. Nada disso. Você consegue fazer um posicionamento digital para o cliente certo. Você não vai ter um volume de milhões de clientes, mas você vai ter um volume de 5, de 3, de 1.000, de 10 mil pessoas que compram o seu serviço. Você imagina se você ter 10 mil seguidores que são engajados na dor que você faz? Gente, isso muda tudo. Muda tudo. Essas pessoas, se não estão preparadas para fechar o contrato com você agora, o seu conteúdo que você posta todos os dias para essas pessoas vai poder preparar essas pessoas para quê? Para te contratar. Essas pessoas têm os amigos delas que estão passando por essas dores também. Eles vão ver esse conteúdo e vão começar a encaminhar os seus conteúdos para os amigos delas. Gente, você não tem noção do alcance que é uma internet. Você não tem noção do mercado, do tamanho do mercado que é você trabalhar no Brasil inteiro. Isaías, mas como que eu vou trabalhar no Brasil inteiro? Hoje em dia, os processos são digitais, gente, pelo amor de Deus. Por que os advogados que recém-formados estão conseguindo ganhar bastante dinheiro, mais dinheiro que o advogado que tem 10 anos de experiência? Porque o advogado que tem 10 anos de experiência, ele está enraizado no operacional, ele está enraizado naquela advocacia de chegar no escritório, tomar um cafezinho, conversar com outras pessoas, esperar a indicação de cliente, sem previsibilidade, de passar o dia inteiro ou pensando em prazo ou pensando em dívida. É a realidade dos advogados. Parece que esse vídeo choca em falar que o mercado está escasso, mas o mercado não está escasso, o mercado está com muitas oportunidades, porém essas oportunidades estão na mão de poucas pessoas. Os advogados têm que entender que é muito importante você começar, é muito importante você decidir ter uma vida medíocre, ou seja, ficar na zona de conforto, ou você se arriscar e aventurar na internet, se aventurar num escritório de advocacia, se aventurar numa carreira. Por quê? Quando você começa a fechar cliente todos os dias, você muda a sua vida. Você muda a vida da sua família. Você coloca seu filho para estudar nas melhores escolas, sem pensar no valor da mensalidade. Você pode viajar pelo mundo, você quiser, você pode ir para outro país e trabalhar de onde você quiser, porque a advocacia digital te dá liberdade geográfica. Por quê? Se eu meu escritório e moro em Minas Gerais, mas eu trabalho em São Paulo, eu trabalho no Rio Grande do Sul, eu trabalho no Brasil inteiro. Então, se eu trabalho no Rio Grande do Sul, por exemplo, estando em Minas Gerais, se eu estivesse nos Estados Unidos, se eu estivesse na Europa, eu também poderia trabalhar essas regiões numa boa. Por quê? Eu posso escolher aonde que eu vou trabalhar. E é uma liberdade, gente, que vocês não têm ideia de saber, por exemplo, os pais, quem não for casado, ver o filho bem-sucedido, ver o filho poder dar para o pai um carro, poder dar para o pai uma casa, se os pais não têm uma casa. Gente, isso muda a vida de vocês de uma coisa, assim, enorme. Só que vocês não enxergam isso porque o ambiente que vocês estão vivendo não são de pessoas prósperas. O ambiente que vocês estão vivendo são de pessoas escassas. Não falando mal das pessoas que eu nem conheço, mas é assim, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Se você convive com 5 pessoas mal sucedidas, infelizmente você vai ser a sexta. Mas quem que está errado? É as pessoas? Não, é a mesa que você está sentado. Ninguém te obriga a estar fazendo isso. Você precisa de fazer algo a mais, você precisa de buscar conhecimento, mas não é só o conhecimento do direito, que é claro que é muito importante quando você fechar um contrato, você ter uma entrega extraordinária, porque a excelência trabalha para os reis. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que você precisa de ter uma entrega extraordinária. Só que você precisa de entender que você precisa de ter cliente. A alma do negócio é você ter cliente, é você estudar, é você batalhar. Não adianta eu virar para você e falar que você vai ter uma prosperidade que é fácil, que é lindo, que de um dia para o outro você consegue. Você precisa de ter entrega, porque a vida você planta e você colhe. Mas se você planta no lugar certo, se você trabalha no objetivo certo, se você dá um gás naquilo, o sucesso, ele é uma bola de neve, ele vai rolando morro abaixo e vai aumentando de uma forma que sai do seu controle. Você vai ter uma vida extraordinária, você vai ter uma vida próspera. Eu falo por mim, em 2019, eu morava com a minha sogra.
eu não tinha previsão financeira nenhuma, eu vivia uma escassez absurda e eu achava que o problema não era eu, o problema era o local que eu estava inserido, o país que eu estava inserido, por ser advogado e não ter experiência, que eu ia conseguir sucesso depois de 20 anos de advocacia, e eu imaginava isso na minha vida. E aquilo que você imagina, a mente tem um poder absurdo. Então aquilo que você imagina, sua mente traz para você. Se você imagina uma vida escassa, você vai ter uma vida sempre escassa, você vai trabalhar e vai viver pensando em conta o tempo inteiro. Gente, eu não milito na área de divórcio, eu sou trabalhista, mas quantos divórcios que acontecem, pessoas que se casam, que têm amor um pelas outras, mas as contas fazem a pessoa divorciar, a pessoa não coloca o filho dela numa escola pública, a pessoa não consegue pagar um plano de saúde para o filho dela direito. Então isso, gente, acaba até com o amor, que é o sentimento mais puro e mais lindo que Deus colocou no mundo. Mas o que eu estou dizendo para vocês não é só pelo dinheiro, não, mas pela satisfação de você vencer na vida, pelo esforço que você fez de ficar 5 anos na faculdade de Direito. Não é fácil, é fácil de entrar, mas não é fácil de sair. O ensino de Direito não é aquele ensino interessante que você estuda e fala, nossa, que interessante. A pessoa tem que ter uma garra muito grande. E essa garra muito grande, sem o marketing digital, era jogada fora. Você ficar 5 anos numa faculdade de Direito, você pagar uma média de 200 mil reais, ou a sua família investir, se matar para fazer uma faculdade, para você sequer trabalhar na área. Ou então para você dizer, mas eu vou ser servidor público. Gente, quantos estudantes de direitos existem e quantas vagas que existem para serviço público? É só você colocar essa matemática e você vai ver que o serviço público são para poucos. E depois que essas pessoas passam e se transformam em servidores públicos, muitas delas pedem desoneração, porque não é aquilo que faz o coração brilhar. Não é aquilo que você trabalha e sente prazer com isso. Na verdade, a maioria dos servidores públicos, eles estão ali somente pelo seu salário. Uma prova disso, não falando mal deles, muito pelo contrário, eu tenho todo o respeito e toda a gratidão, mas uma prova disso é você ir no Tribunal de Justiça para fazer um despacho. Ou a secretária te atende de uma má vontade enorme, com raras exceções. Você conversar com o juiz, todo mundo está mal-humorado, ninguém quer prestar um serviço, quer trabalhar, mas todos querem a estabilidade financeira, que no meu ponto de vista não existe. Flávio Augusto diz que não existe estabilidade na vida em lugar nenhum. Na advocacia também não, mas na advocacia está no seu controle. Aquilo que depende de você fazer, que depende de você entregar, que depende de você trabalhar, é diferente. Vocês vão conseguir coisas que você não imaginam. Mas cada dia que você passa é um dia perdido do seu sucesso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um contrato que vocês deixam de fechar por mês, por exemplo, vamos imaginar um contrato de 5 mil reais. Um contrato que você fechar por mês de 5 mil reais é maior do que o salário que vocês têm no escritório de vocês. Mas 12 meses sem você estar na advocacia são 60 mil reais perdidos. Mas se você imaginar que são 12 clientes que você fechou e esses 12 clientes poderiam gerar outras oportunidades, o fechamento de outros contratos, vocês estão perdendo muito. É muito caro não investir no marketing digital. É muito caro não investir numa mentoria. E eu entendi isso no passado, eu sou prova viva disso, que em 2019 eu tinha lá 15, 20 processos e não sabia o que fazer. Hoje, em 2026, eu tenho 5.100 processos. E isso me deu uma realização profissional enorme, uma satisfação profissional enorme. De eu poder, 2 horas da tarde, eu sair do meu almoço e ir para uma academia, eu poder almoçar todo dia na minha casa. Ele me deu liberdade. E essa liberdade não tem preço, de eu viver mais com a minha família, de eu estar mais próximo da minha família, eu poder viver, morar num bairro melhor do que eu morava antes. Gente, isso gera satisfação. Não quer dizer que isso é a felicidade, porque a felicidade é objetiva. Para algumas pessoas existe uma felicidade de estar trabalhando, outras pessoas acham que é pouco. Mas eu acho que Deus criou a gente para vencer. Deus criou a gente para ser um rei, não para negociar com a mediocridade. Pessoal, se esse vídeo faz sentido para você, eu vou deixar o link da mentoria Trabalhista Sem Medo. Lá a gente ensina o advogado a fazer um posicionamento digital. Lá tem um ambiente maravilhoso de pessoas próximas, pessoas que querem crescer, pessoas que uma empurra a outra para frente. É um local maravilhoso. E lembra, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Pessoal, tamo junto. Forte abraço para todos.